Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. A nossa leitura de agora vai ser o seguinte: eu vou deixar a mesa aberta para a espiritualidade falar o que quiser sobre a vida amorosa de vocês. E eu vou fazer o seguinte: esses dois primeiros grupos, tá? São para pessoas que têm alguém em mente, querem mentalizar alguém, pensar em alguém específico, né? No caso da espiritualidade, querer falar especificamente sobre essa pessoa, tá? Então, esses dois grupos. Esse grupo aqui, o número 3, vai ser para quem quer um novo amor, tá? Então eu vou deixar aberto para novo amor esse terceiro grupo, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar uma cartinha dessas aqui para cada grupo, tá? Vai me falar do momento da vida amorosa de vocês, essa carta aqui, tá? Que eu vou colocar. Então foca, mentaliza, escolham de acordo com a intuição de vocês, tá bom? Então vamos lá. Grupo número 1, grupo número 2 e o grupo número 3. Ok, vamos lá. Grupo 1. Lembrando que o grupo 1 é para quem quer pensar em alguém específico. Grupo 2 também é para quem quer pensar em alguém específico. E o grupo 3 é para quem quer novo amor. Se você quer pensar em alguém, né, que você tá aí em mente, mas também quer pensar em quer um novo amor, também dá uma olhadinha aqui nesse terceiro grupo, dá para ver dois grupos, não tem problema. Se você quiser pensar em uma pessoa para cada grupo e no último deixar em aberto, também pode, tá bom? Então é isso, escolham de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu. E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram essa cartinha aqui. Essa carta, gente, é o Peregrino, tá? Essa carta fala pra mim, né, que o momento da vida amorosa de vocês, vocês provavelmente estão querendo, sei lá, explorar, viver coisas novas, aventuras, novos horizontes. Se a vida de vocês está na mesma coisa, né? Acontecendo a mesma coisa sempre na vida amorosa de vocês, vocês já estão cansados, né? Vocês querem coisas diferentes, vocês querem, sabe, viver novas aventuras, paixões, momentos intensos, querem conhecer pessoas novas, viver coisas novas, sabe? O Peregrino fala sobre isso, alguém que gosta de estar sempre se movimentando, tendo experiências, né? Vivências diferentes aí. Então eu sinto que vocês estão num momento na vida amorosa de vocês que, de duas uma, ou vocês estão já de saco cheio das coisas estarem sempre da mesma maneira, ou acontecer tudo sempre do mesmo jeito, né? E vocês querem uma mudança, vocês querem algo novo, tá? Ou então que a situação de vocês com essa pessoa que vocês estão mentalizando mude, ou vocês estão já numa fase de explorar, de conhecer gente nova, sabe? Novos horizontes, enfim. Então, de duas uma, né? Vamos ver aqui, vamos tentar clarificar mais, tá? Aqui, como é que tá a energia geral aí da vida amorosa de vocês nesse momento. Ó, Ás de Copas, 9 de espadas. Talvez essa pessoa que você mentalizou seja alguém, para alguns de vocês, seja alguém que você conheceu recentemente, talvez. Só que essa pessoa já tá tirando ali o seu juízo, né? Vamos ver o que mais. 2 de ouros, fala de decisões. E Ás de ouros, ó. Realmente tem começos aqui, tá? Se você tem alguém em mente, se essa pessoa não é nova, né? Aqui. Se não for uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, eu sinto que você já tá querendo renovar aí, sabe? Mudar de ares, mudar de paquera, mudar de pessoa, porque essa história já não tá mais rendendo pra você. Talvez porque essa pessoa não consegue fazer uma escolha, talvez porque se essa história você tá com essa pessoa aí já há algum tempo, ela nunca sai do começo, nunca desenvolve, nunca sai da mesma coisa. Essa pessoa não consegue se decidir, sabe? Se quer um relacionamento ou não, se quer ficar com você ou não. E eu sinto que isso já tá deixando você de saco cheio, assim, sabe? Ansioso, ansiosa. E eu sinto que você já tá pensando assim, quer saber? Talvez seja melhor eu ir em busca de alguém novo, ou algo novo, tá? Ó, esse aqui é o eremita, né? Se você que tem um paquera, uma paquera, mas você não tem nada concreto com essa pessoa, você tá pensando em alguém, né? Mas não tem nada concreto com essa pessoa, você quer. Você pode vir numa situação de solitude aí, eu vi sozinho ou sozinha, ou solteiro ou solteira já há muito tempo. Você quer conhecer alguém bacana, você quer desenvolver algo, sabe? Eu sinto que você quer isso, mas você também quer algo que tenha futuro, né? Ou você quer alguém que tenha alguma
possibilidade de virar algo real mais na frente, sabe? Ó, você tem opções. Eu sinto que talvez para alguns de vocês não estivessem interessados nas opções que você tinha, tá? Pode ser, você não tenha se interessado realmente, de verdade, por ninguém há algum tempo. Vamos ver qual é a mensagem aqui da espiritualidade para vocês desse primeiro grupo sobre a vida amorosa de vocês. Lembrando que esse grupo aqui é para quem queria mentalizar alguém específico, tá? Deixa eu só. Ok, vamos lá. Vamos ver. O que a espiritualidade quer falar aqui sobre a vida amorosa de vocês? Se sair alguém aqui, é a pessoa que você mentalizou, tá? Então, vamos lá. O que a espiritualidade quer falar para vocês sobre a vida amorosa de vocês aqui? Hierofante. 3 de ouros. 10 de copas. O mago. Rainha de ouros. Tá mais um aqui. Rei de paus. 4 de paus. Vocês, eu sinto que vocês querem um relacionamento real, né, gente? Alguns de vocês querem até casar. Mas se você não quer casar, não tem problema. Você quer encontrar alguém que seja pro resto da vida, você quer encontrar alguém especial, algo duradouro, estável e tudo mais, tá? Pelo menos é a energia que tá saindo aqui. Se você não quer isso, então provavelmente essa leitura aqui não é pra você. Porque aqui tá falando sobre pessoas que querem algo concreto, real, duradouro, tá? É. E eu sinto que você tem essa vontade, né? Assim, eu sinto que é muito claro para você o que você deseja, essa questão de que tipo de relacionamento você quer, né? Algo que seja de verdade, tá? Só que eu sinto, gente, que essa pessoa aí que você mentalizou, a espiritualidade tá falando aqui que essa pessoa, ela tá num momento meio na defensiva, né? Talvez ela não baixe a guarda real para você, talvez ela não deixe você se aproximar dela. Para alguns de vocês, se for só um paquerinha, essa pessoa pode estar se mostrando um pouco fechada, tá? E ela realmente está, né? Se você está na dúvida se essa pessoa ali realmente está fechada, se ela pode parecer não está muito interessada, ou essa pessoa pode não estar muito aberta, ela realmente não está. Essa pessoa que você mentalizou aí, ela está no momento em que é como se ela tivesse focada, sabe, nela mesma, é como se ela realmente estivesse no momento de querer manter outras pessoas distantes, não está emocionalmente disponível. É essa a frase que eu queria dizer. Ela não está se sentindo emocionalmente disponível, tá? E eu sinto que você pode aqui ter se jogado de corpo e alma, né? A espiritualidade está dizendo aqui. Nessa situação aí com essa pessoa, você pode ter tentado fazer dar certo, você se esforçou para fazer dar certo, tá? Eu sinto que você acredita que você e essa pessoa combinam. Olhou assim, olha, eu acho que a gente ia se dar muito bem, acho que as coisas se dariam certo aqui, né? Ou então é uma pessoa, uma paquera que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa aí eu investiria realmente, né? Tentaria fazer as coisas darem certo aqui, tá? Só que se você já se jogou nessa situação, se já é uma história, como eu falei, que já desenrolou e nunca sai ali do começo, porque essa pessoa não se decide, tá? Eu sinto que a espiritualidade está dizendo aqui que é provável que essa pessoa ainda continue nessa situaçãozinha na defensiva, tá? Por um tempo ainda. E que talvez seja necessário que você enxergue assim os fatos, tá? E veja que essa pessoa nesse momento, ela não está disponível para oferecer para você o que você deseja, o que você está sonhando, esse tipo de relacionamento que você quer. Que o que você está construindo com essa pessoa pode estar na sua cabeça, pode ser de uma certa ilusão, uma construção do seu desejo, né? Se essa pessoa realmente está na defensiva, se você vê assim, é porque realmente ela está. A espiritualidade está confirmando aqui. Essa pessoa não está emocionalmente disponível. Não importa o quanto você se esforce,
essa pessoa ainda não tá pronta, sabe? E eu sinto que a chance de você se magoar, que se você persistir, insistir nessa pessoa com esse objetivo, tá? De um relacionamento sério, um relacionamento concreto, você pode se magoar mais. Ou se magoar mesmo, sabe? Você pode ter uma decepção grande com essa pessoa aqui ainda. Então eu sinto que eles estão meio que avisando para você tomar cuidado com as suas expectativas em relação a essa pessoa aqui que você mentalizou. Se for só um paquerinha, né, uma pessoa assim bem no início e tal, eles estão falando já estão avisando antes, para você tomar cuidado com as suas expectativas em relação a essa pessoa, para você não jogar todas as suas cartas, né, colocar todos os seus ovos nessa cestinha com essa pessoa aqui, porque essa pessoa está passando por um momento de fechamento emocional, vamos dizer assim. Ela não está disponível emocionalmente, tá? E assim, tem uma dificuldade aqui dessa pessoa se abrir. Deixa eu ver aqui o que mais. Ó, eu sinto que você pode ficar um pouco aí confuso ou confusa sobre, será que eu insisto mais um pouco? Ou será que eu invisto nessa pessoa, né? Se for algo do começo. Eu sinto que você quer, alguns de vocês querem conquistar essa pessoa, acreditam que podem conquistar essa pessoa ainda, tá? Então, pra quem tá de saco cheio, você fica, será, já tô de saco cheio e tal, mas será que eu insisto mais um pouco e tal, tal, tal? Então, eu sinto que a espiritualidade tá avisando aqui pra você. Se você insistir, saiba que tem chance dessa história não desenrolar, não dar certo, por mais que você queira. Para alguns de vocês, eles podem estar falando que você está querendo por questão de orgulho até, tá? Pode ser assim, só porque tá muito difícil agora eu quero, né? E você pode estar alimentando essa esperança com essa pessoa, essa ilusão com essa pessoa pelos motivos errados, tá? Se for uma coisinha de início, né? Você fica, será? Não sei, eu tô na dúvida, né? Se essa pessoa tá querendo, se não tá e tal. Se você for investir nessa pessoa, vá preparada, sabendo, entendendo que essa pessoa provavelmente não está disponível. Então, ajuste as suas expectativas de acordo com isso, tá? Aqui. Eu sinto que pode haver uma diferença, né, de do que vocês querem aqui nessa situação. Tanto se vocês já estão com essa pessoa há um tempo, quanto se vocês estão paquerando ainda essa pessoa. Pode haver uma diferença de página, né? Você tá numa página, ela tá em outra. Você tá no momento, ela tá em outra. Você quer uma coisa, ela quer outra coisa. Então você tem que ajustar suas expectativas, sabe? Aqui. Eu sinto que é mais ou menos isso. E assim, né? Aqui eu acho que a principal mensagem é que essa pessoa realmente está no momento, pelo menos, de estar emocionalmente indisponível. O que que isso quer dizer? Ela não tá afim de se apaixonar agora, ou de se entregar, ou de investir no relacionamento. Ela não tá afim ou não tá pronta. Então é como se tá difícil chegar no coração dessa pessoa, sabe? Deixa eu clarificar mais aqui. O que mais, espiritualidade? Sobre essa situação, essa pessoa, sobre a vida, né, dessa pessoa que é amorosa, dessa pessoa aqui no primeiro grupo. Ó, tá vendo? Eu sinto que você tem que tomar cuidado com, por exemplo, os seus padrões de comportamento, sabe? Porque assim, se você quer um relacionamento, você quer algo concreto, estável e tal, você tem que focar em pessoas que queiram a mesma coisa que você. Não adianta você focar em alguém que você sabe que essa pessoa, digamos, acabou de sair de um relacionamento e ela deixou claro pra você desde o começo, não tô procurando um relacionamento. Mas aí, de repente, você acha assim, não, mas né, essa pessoa vai se apaixonar por mim, vai mudar. Mas às vezes as pessoas realmente estão sendo honestas, não estão procurando, não querem, estão fechadas para balanço. Então eu sinto que é como se você tivesse que prestar atenção, por exemplo, nos tipos de pessoas que você escolhe, para se relacionar, para ter algo, para desenvolver algo mais, tá? Então eu sinto que tem algumas coisas, nada dá certo para mim, mas eu sinto que você tem que focar um pouco aqui nas escolhas que você tem feito também, tá? Eu sinto que eles estão chamando a atenção para isso. Eu sinto isso aqui também. As pessoas por quem você se sente atraído, as pessoas por quem você investe, talvez alguns de vocês invistam, vocês se esforcem demais por pessoas que não fazem nada por vocês, sabe?
E as pessoas acabam, tipo, abusando desse seu comportamento, do seu bom coração, sabe? E eu sinto que uma coisa muito importante, né, é a questão da reciprocidade. Você só fazer o que é feito por você. Você dá um pouquinho, a pessoa dá um pouquinho. Aí essa pessoa dá um pouquinho mais, você dá um pouquinho mais. Entende? Eu sinto que tem que ter uma reciprocidade nas atitudes, na atenção, no carinho que é dado, que é feito. Você fazer muito, achando que essa pessoa vai se encantar por você, né? E você tá fazendo muito sem nem essa pessoa ter colocado um mínimo de esforço, infelizmente, né? Não faz essa pessoa enxergar o seu valor. Pelo contrário, infelizmente as pessoas são assim. Eu acho um absurdo, mas são os fatos da vida. Se essa pessoa não se esforçou nem o mínimo para você entregar o seu máximo, a tendência é que essa pessoa não dê valor, sabe? Então, assim, eu sinto que isso aqui talvez seja algo que você tenha que se questionar, ou se perguntar, sabe? E como eu disse pra vocês, alguns de vocês podem estar insistindo nessa pessoa ainda por ego, tá? No sentido, tipo assim, agora eu quero conquistar essa pessoa, é uma questão de honra, ou então porque é a menina ou o menino mais bonito do bairro, por exemplo, tá, gente? Eu tô só jogando exemplos aqui. Então, assim, veja se não tem um pouquinho de ego. Você realmente quer essa pessoa? Essa pessoa realmente é compatível com você? Essa pessoa quer o que você quer? Essa pessoa tem a possibilidade de fazer você feliz, tá? Ó, aqui tá falando de memórias e nostalgia. Talvez tenha algumas coisas aqui do seu passado que podem influenciar nesse seu comportamento do presente, tá? Ó, eu sinto que aqui, gente, eu sinto que eles estão realmente chamando a atenção pro fato de você ajustar suas expectativas em relação a essa pessoa, tá? Ó, que tem grandes chances de você se decepcionar, de você ficar tristinho ou tristinha, se você não ajustar suas expectativas em relação a essa pessoa aí. Porque eu sinto que ela realmente tá fechadinha para balanço e ela pode ter deixado isso claro para você ou não. Com essa carta aqui, eu sinto que para alguns de vocês essa pessoa pode meio que esconder esse fato aí, né? Ela já sabe o que quer e o que não quer e talvez ela não expresse porque não quer perder você, tá? Então eu sinto aqui. Tome cuidado com isso. Observem bem, como eu falei para vocês, ó. Eu sinto que eles estão mais uma vez falando, se você quer algo concreto e sólido, você tem que agir para buscar algo concreto e sólido. Se você quer um relacionamento, tipo união de almas e tal, ó, você tem que ir em busca de alguém que quer a mesma coisa que você, né? Você tem que agir como quem quer um relacionamento sólido, como alguém que está em busca de relacionamento sólido, alguém que dá sinais de que quer isso também, tá? É como se. E aqui essa carta para mim tem muita carinha do que eu tava falando sobre a reciprocidade, sabe? Tem que ser um espelho, você tem que agir como se fosse um espelho desde o começo em relação a qualquer pessoa aí. Talvez você sofra muito porque você se doa demais e as pessoas acabam não dando valor. Ó, eu sinto que tem mudanças que você precisa fazer também para você conseguir o que você quer na sua vida amorosa, né? Coisas que eu falei aqui, você pode se questionar. Alguns ciclos que precisam se encerrar aí na sua vida. Pode ser algumas coisas relacionadas ao passado, ou talvez você tenha algum tipo de ferida, alguma coisa assim que você precisa focar e confiar no tempo divino. Ó, confia no tempo divino. Eu sinto que aqui com essa carta, sempre que sai essa carta, eu tenho a sensação. Olha só, gente, eu sinto que eles estão falando aqui, ó, tem algo muito bonito para você. Vindo aí, ó, família, casa, compromisso e chama gêmeas. Essas cartas saíram juntas. Se você quer isso, você pode ter isso, tá? Ó, saiba o seu valor e ajuste suas expectativas de acordo com isso. Eu sinto que é bem isso aqui. Realmente estão falando isso aqui, porque eu sinto que às vezes, né, isso aqui é normal, né? Todo ser humano é assim. A gente quer muito encontrar alguém, e aí às vezes a gente ajusta um pouquinho as nossas expectativas para encaixar pessoas que na verdade a gente merece mais, tá? Só que como a gente não quer esperar, como a gente já tá angustiado, como a gente às vezes fica com medo de não achar ninguém nunca, a gente vai fazendo as pessoas caberem, né? Ali nas nossas expectativas, baixando as nossas expectativas, sacrificando o nosso amor próprio, às vezes, sacrificando os nossos desejos. Eu sinto que eles estão falando para você fazer um contrário, tá? Você tem que saber o seu valor, você tem que saber o que você quer e realmente
e em busca de pessoas que se encaixem nas suas expectativas, tá? E não baixar suas expectativas para fazer outras pessoas caberem. Que eu sinto para a maioria de vocês pode ser o caso dessa pessoa aqui. Pelo menos nesse momento ela pode ser uma pessoa incrível, mas ela não pode oferecer para você o que você está buscando, entendeu? Ela não pode não estar querendo, enfim, oferecer para você o que você está buscando. Então, antes só do que mal acompanhada ou antes só do que estar perdendo tempo com a pessoa errada, né? E eu sinto que a mensagem aqui é essa, tá? Então é isso que eu vejo aqui para vocês desse primeiro grupo. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha dado algum tipo de luz aqui, tá? Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra leitura, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do segundo grupo. Vocês escolheram essa cartinha aqui, a carta do deserto, né? E você mentalizou alguém específico, mas aqui essa carta tá falando da energia geral da sua vida amorosa agora. O deserto, gente, fala sobre uma vida amorosa que não tá muito agitada, não, né? Provavelmente não. Eu vejo duas possibilidades. Ou a sua vida amorosa tá super morta, tá? Né? Não tem nada, ou para ser um pouco literal, você pode estar na seca há algum tempo, né? Brincando, gente. Mas na seca que eu digo assim, sem nenhum amor, sem ninguém interessante, realmente, né? Ou assim, nada de fato acontecendo na sua vida amorosa, mesmo que você tenha alguém em mente, tá? Ahn, mas também pode ser que essa carta também sempre veja um sopro de esperança, sabe? Ou então como se algo tivesse começando a surgir, uma possibilidade de algo acontecer, aqui tipo um sinal de vida, a volta de alguma coisa, de alguém, né? Uma ressurreição aqui, eu vejo. Porque essa carta me lembra muito assim, tipo uma pessoa que foi enterrada, a pessoa que estava ali, né? Enterrada já e voltando à vida, sabe? Então, às vezes isso aqui pode ser um sinal disso. Vamos ver aqui. O que mais que a gente pode saber aqui sobre a energia geral da sua vida amorosa? Você pode estar tentando despertar, né, a sua vida amorosa aí. 5 de copas, ó, perda emocional, intuição. Olha, o louco, exatamente. 9 de espadas, tá. Eu sinto. E o 4 de paus aqui no fundo. 7 de espadas, 2 de copas. Hum, gente, eu sinto aqui, ó, que justamente a sua vida amorosa não tá lá essas coisas de animada, não, né? Provavelmente tá faltando emoções na sua vida amorosa, mas eu sinto que tem aqui uma energia como louco, né? Uma energia, ou pelo menos uma vontade de recomeçar ou de animar essa vida aí, fazer alguma coisa acontecer, né? Eu sinto que você pode estar um pouco angustiado já com essa estagnação da sua vida amorosa ou nada acontece, quando acontece não é bom, você pode ficar um pouco triste, né? Porque não tem nada interessante ou ninguém interessante realmente, ou a pessoa que você gosta não tá acontecendo nada com você, está parado. Então assim, você pode ficar um pouco tristinho, tristinha, né? Aí, para alguns de vocês, gente, eu sinto que essa pessoa aí que você mentalizou pode estar aí num compromisso ou ter alguma coisa, a famosa zoninha de conforto na vida dela, ou algo assim, mas eu sinto que aqui tá falando mais de compromisso, pode estar comprometida com outra pessoa, né? Aí, vamos ver, vamos entender o que a espiritualidade quer falar aqui pra você, estar com essa vida amorosa aí desertificada, vamos dizer assim, mais seca do que a caatinga do Brasil. Vamos ver. Ahn, Vamos ver qual é a mensagem aqui da espiritualidade para vocês. Essa carta da intuição, gente, eu sinto que você pode sentir que tem algo novo, né? Chegando ou algo se aproximando para você. Você pode estar meio angustiado com essa sensação ultimamente porque você sente isso, mas não acontece nada, sabe? Vamos ver aqui. O que a espiritualidade tem para falar para vocês sobre a vida amorosa de vocês? Se sair alguém aqui, é sobre essa pessoa que você mentalizou, tá? O Hierofante, Rainha de Espadas, Imperador, Rei de Copas, a Lua, Eremita,
8 de ouros, a morte, rei de espadas, cavaleiro de espadas, ás de ouros, pajem de ouros, 5 de ouros, sol, ai, que bom. O mundo, maravilha. 6 de paus, ótimo, gostei. Uma virada de energia aqui. Graças a Deus. Porque é o seguinte, gente, o que que tá saindo aqui, né? Eu sinto aqui que vocês podiam vir, tá? Eu sinto que a vida amorosa de vocês pode estar nessa estagnação toda, porque eu sinto que você pode estar vindo aí de um despertar espiritual, sabe? Eu sinto que vocês vinham trabalhando a espiritualidade de vocês. Se não era a espiritualidade de vocês, podia ser só mesmo em vocês mesmos, tá? Você vinha se esforçando, trabalhando muito, como se fosse para evoluir espiritualmente ou como pessoa, ou você pode ter tido vários eventos de aprendizados na sua vida ultimamente. E eu sinto que essa estagnação na sua vida amorosa foi proposital, tá? Eu sinto que a espiritualidade está falando aqui que realmente é como se tivessem apertado pause na sua vida amorosa para que você pudesse focar nessas lições que você tinha que aprender ou focar aqui em outras coisas aí na sua vida. Pode ter sido coisa familiar, profissional, espiritual, enfim. O fato é que você tinha outras lições para aprender, para trabalhar, aí exercitar. E eu sinto que você ficou num modo mental aí, né? Muito de rainha de espadas, tá? Você estava realmente muito na sua cabeça, era aquele modo de aprendizado, de lição. E eu sinto que é como se a espiritualidade estivesse falando aqui para vocês que essa fase está acabando, tá? Essa fase de aprendizado aí, de, enfim, evolução espiritual, despertar espiritual, seja o que for, é como se essa fase estivesse chegando ao fim, sabe? E aí, eu sinto que realmente, eu sinto que essa pessoa aí que você mentalizou, tá? Essa pessoa gosta de você, tá, gente? Gosta mesmo. E eu sinto que essa pessoa ainda pode surpreender você num futuro próximo. Essa pessoa gosta muito de você com esse rei de copas aqui. Ó, só que essa pessoa provavelmente esconde, né? O que sente por você. Essa pessoa deve deixar bem escondidinha esses sentimentos dela por você aqui. Essa pessoa que você mentalizou, ela, ela pode ser um tipo de pessoa que às vezes age por impulso, tá? Às vezes ela fica bem paradona ali, mas às vezes ela vai e age por impulso. É uma pessoa muito estratégica, mas às vezes do nada ela age por impulso, sabe? E eu sinto que a espiritualidade está falando aqui que realmente essa pessoa gosta de você e ela quer uma nova chance, ou ela quer uma oportunidade, ou ela tem uma sensação de assunto mal acabado entre vocês, tá? Tem aqui alguma coisa nesse sentido. Só que também tem uma certa confusão, né? Aqui, essa pessoa, mesmo gostando muito de você, ela tá muito confusa. Tem alguma coisa, eu sinto que para alguns de vocês realmente pode ser o fato dela ser comprometida. Para outros pode ser algum outro motivo que você quem sabe aí, tá? Mas eu sinto que essa pessoa aqui, ela tá muito confusa, né? E tá refletindo, pensando sobre tudo, ó, fazendo perguntas, questionando, pesando prós e contras, pensando nisso, naquilo outro. Como eu disse, essa pessoa é muito estratégica, ela é inteligente, ela gosta de tomar decisões com o pezinho no chão, apesar de ela é emocionalmente madura, tá? E ela não gosta de tomar decisões de forma impulsiva, mas às vezes ela faz isso. Só que eu sinto que ultimamente ela não tem usado esse lado mais impulsivo dela, ela tem estado refletindo bastante sobre tudo, né? E eu sinto que ela tem escondido muita coisa de você, tá? Essa pessoa aí que você mentalizou. E ela pode ter se afastado de você. E esse pode ser o motivo, a explicação aqui de você estar tristinho ou tristinha, tá? Você pode estar sentindo falta dessa pessoa. Essa pessoa pode ter ali realmente dado um chá de sumiço, né? Pelo que eu tô, entendendo aqui, você tá triste. Mas essa pessoa se afastou para refletir, tá? Para pensar aqui, pelo que eu tô entendendo, pensando sobre tudo, sobre essa situação de vocês, porque ela se sente confusa, né?
pelo que eu tô entendendo aqui. Tem muitos sentimentos, sentimentos intensos até, mas que ela esconde muito de você, tá? Agora, o sol, alguma coisa vai vir às claras aqui, tá? Eu sinto que essa pessoa pode surpreender você. Ela pode ser honesta, vir falar o que realmente pensa, o que sente, né? O sol fala sobre verdade, sobre, tipo, verdade, coisas que estavam antes aqui no escuro, ó, na lua sendo reveladas, tá? Segredos sendo revelados. Fala sobre alegria também, felicidade, né? Então eu sinto que realmente o que você não sabe sobre o afastamento dessa pessoa, sobre os sentimentos dela em relação a você, eu sinto que pode ser que acabe muito em breve, tá? Ó, que essa haja o fim dessa fase aqui de isolamento, de tristeza, de afastamento entre vocês, né, que tá rolando agora, e se inicia uma nova fase com essa carta do mundo, uma fase melhor. Tal, você vai ter uma vitória em relação aqui a essa pessoa. Eu sinto que essa pessoa realmente vai revelar alguma coisa pra você aqui, vai ficar mais claro pra você. Ó, e eu sinto que a chance é que fique muito claro pra você que o seu sentimento por ela, né, é recíproco, tá? Que tem aqui uma reciprocidade de sentimento, de vontade. Eu sinto que essa pessoa esconde muita coisa de você. Olha, que essa pessoa também tem ali, né, uma certa idealização do que vocês poderiam ter, do que vocês podem ter, do que vocês podem viver com esse 10 de copas, tá? Então, assim, eu sinto que tem notícias boas chegando aí pra você. E realmente, a hora que eu tava falando, sua vida tá um deserto agora, até essa pessoa que pode ter sumido, né? Mas tem o retorno aqui dos mortos-vivos, tá? Eu sinto que tem sim. Ó, a gente tem a rainha de paus, o pajem de copas. Eu sinto que essa pessoa aqui tá 10 de ouros, 8 de paus, então essa pessoa aqui muito provável que ela entre em contato com você, viu? Aí, e seja honesto, deixe claro o que sente, ou o que quer, o que pensa. Então eu sinto que aí tá prestes a acontecer alguma coisa, um novo começo realmente, e que algumas coisas, verdades, serão reveladas aí pra você. E vai ser uma vitória, então vai ser algo bom, tá? Algo bom aí pra você. E eu sinto que realmente tem a ver com essa pessoa aí que você mentalizou, a volta dessa pessoa aí que você mentalizou. E de uma maneira mais clara. Talvez ela vá chegar a alguma conclusão nesse afastamento, nesse momento aí de distância, sabe? E aí ela volta, né, com a cabeça mais bem resolvida, esclarecida, tá? Vamos ver aqui, o que mais? O que é a espiritualidade? O que mais que elas têm pra falar pra você sobre a sua vida amorosa? Ó, essa pessoa aí, de alguma forma, ela pode ter se afastado de você por algum sentimento de culpa ou autossabotagem, né? Talvez seja o que ela está acostumada a fazer. Talvez essa pessoa não esteja acostumada a receber. Talvez você seja alguém, né? Que você é alguém que oferece amor, carinho, sei lá, de uma maneira muito honesta. Talvez essa pessoa não esteja acostumada, não estava acostumada com isso, tá? E para ela, ela tenha se afastado por isso. Mas eu sinto também que aqui está falando de vocês, tá? Não só dessa pessoa. Eu sinto que está falando que vocês podem ter passado por esse período aí fechadão, né? Esse período em que vocês estavam com essas várias lições, tá? Na vida aí de vocês, vocês podem ter passado por momentos bem difíceis, né? Alguns de vocês pode ter sido. Você pode ter tido muito sentimento de culpa, autossabotagem, pode ser, mas eu sinto que você passou por momentos difíceis e eu sinto que você sabia que tinha que passar. Outros vocês podem ter se fechado de vocês pensaram assim, não, agora eu tenho que focar nisso, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu sinto que você podia, de uma certa forma, ou subconscientemente, sentir algum tipo de culpa, tá? E você decidiu se fechar aí para sua vida amorosa e focar em outras áreas. Por exemplo, se dedicar mais à sua família, né? Você se sentiu culpado por não dar tanta atenção e aí você resolveu se focar na sua família, etc. Então, cada um de vocês teve o seu motivo. Mas nesse momento de aprendizado aí que vocês tiveram, né? Esse despertar espiritual, vocês buscaram estabilidade emocional aí, vocês conseguiram encontrar uma harmonia, uma estabilidade, é como se vocês agora tivessem retornado para um modo equilibrado de vocês,
melhor ainda, mais evoluído, sabe? Eu sinto que vocês podem ter se dedicado à família de vocês e tal. Você cumpriu meio que sua missão aqui nessa questão desse desenvolvimento, as lições que você tinha que aprender, e agora você está pronto para reacender aí a chama, né, na sua vida amorosa, tá? Para aguar esse deserto aí, chega, né? Você já cresceu o suficiente, agora você pode reacender aí, tá? É como se você tivesse pronto, né? Ou pronta. Ó, tá vendo? Liberdade. É como se vocês tivessem passado por um momento realmente bem difícil e agora vocês estão prontos para começar, para dar um novo começo para a vida amorosa de vocês, sabe? Ó, vocês estavam num momento de cuidar da energia de vocês, da energia das pessoas que vocês amam. Sim, vocês passaram por momentos bem difíceis, tá? Isso era necessário para você. Ó, que maravilha. Para que você estivesse na mesma frequência, ou que você estivesse pronto ali para conhecer a pessoa certa, né? O seu chama gêmeo, para conhecer a pessoa certa para você, ó. E eu sinto que agora você vai receber como se fosse um presente da espiritualidade, uma recompensa e vai chegar a sua vitória, algo que você sempre quis muito, né? É isso. E você tem que deixar aqui, eu sinto que essa vitória, algo novo que chega para você aí como um presente, tá? Ela chega ajudando você a deixar o passado para trás, se libertar dessa culpa ou desse comportamento de autossabotagem, o comportamento de tristeza, seja o que for, né, que você tinha em relação à sua vida amorosa, vai ajudar você a se libertar disso, tá? Então eu sinto que tá chegando começando uma fase muito, muito, muito boa para vocês aqui, tá? Desse grupo. Tem algo, realmente vocês estão, a intuição de vocês sobre novos começos, algo tá chegando, tá certa. Realmente, tá? Tem algo novo chegando aí, uma nova fase na sua vida amorosa, ela vai mudar, vai realmente, você vai ter uma vitória, clareza, felicidade, alegria, tá? Satisfação emocional, tem algo muito bom chegando para você e eu acredito que tem a ver com a pessoa que você mentalizou. Se não for ela, é uma outra pessoa, mas tem aqui uma nova fase muito mais feliz, alegre. Eu sinto que você, essa fase difícil que você chegou, esse ciclo tá chegando ao fim, um novo, muito bom tá chegando, tá? E eu sinto que tem a ver com essa pessoa que você mentalizou. Ok? É isso que eu vejo pra vocês desse grupo número 2. Se ressoou com você, deixa um like, se inscreve no meu canal, se não dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 3. Vocês escolheram essa cartinha aqui, ó, The Threshold. Essa carta fala sobre você estar no limiar, né, no limite de alguma coisa, tá? Aqui, como essa pessoinha tá no limite aqui, na beira do abismo, vamos dizer assim. A sensação que eu tenho é que vocês estão prestes a viver alguma coisa aí na vida amorosa de vocês, tá? Eu sinto que é isso. Não tô sentindo outra coisa além disso. Vocês estão prestes a acontecer aqui alguma coisa, a viver alguma coisa. Então, a gente tá falando aqui das pessoas que querem novo amor, né? Vamos ver aqui. Vamos entender melhor sobre a energia da sua vida amorosa nesse momento. Vamos lá? Olha só, a torre, acontecimentos bombásticos chegando aí. 8 de espadas, preso ao medo, 8 de ouros, movimento positivo adiante, o 7 de copas. Escolha sabiamente. Olha só. E aqui a gente tem esperança, estrela, 3 de copas, ok. Então, eu sinto que vocês estão muito esperançosos aí, se não estão, deveriam estar, tá? Em relação a essa vida amorosa, eu sinto que vocês podem ter passado aí realmente por algum tipo de decepção, de repente, há um tempo ou recentemente, e vocês podiam estar um pouquinho aí com medo, né? De voltar aí a paquerar, sair, conhecer gente nova. Vocês podiam estar um pouquinho ali na defensiva. Não sei se eu quero, se eu me jogo de novo nesse mundo de paquera e tal. Vocês podem ainda estar um pezinho atrás, tá? Por causa de uma decepção que vocês tiveram, um fim abrupto. Ou pode ser, de uma forma geral, uma decepção amorosa, né?
Mas aos pouquinhos, né, as coisas vão melhorando ou estão melhorando, pessoas interessantes vão surgindo, né? Aqui eu sinto que vocês podem ter mais de uma opção aí no horizonte, tá? Então eu sinto que aos poucos vocês estão voltando aí para paquera, vamos dizer assim, tá? Depois de passar um tempo aí com receio, né? De se envolver, de paquerar, de sair, por causa de uma decepção. Talvez esse limiar esteja falando isso, né? Você tá um pouquinho na defensiva ainda, com medo de dar esse salto de fé. Mas a primeira coisa que me vem em mente é que pode ter algo prestes a acontecer aí. Vamos entender o que a espiritualidade tem para falar para vocês aqui da vida amorosa de vocês, né? Qual o recado? Ó, a morte, você passou por um fim de alguma coisa, né? Um relacionamento. Exatamente, ó, morte e o dois costas. Você pode ter passado o fim de um relacionamento, ou um fim de um amor, de uma conexão, ou enfim, uma decepção amorosa. Vamos resumir assim, tá? Ó, você pode ter deixado alguém para trás, eu teve que deixar alguém para trás, sentimento, um relacionamento, alguém específico. A gente tem 10 de ouros, o mundo, cavaleiro de paus. Alguns de vocês podem ser recém-solteiros, né? O coração acabou de ficar livre. 4 de copas. Eu sinto que o fim desse relacionamento ou essa decepção amorosa foi muito repentina. De repente você não esperava, tá? Essa decepção aí. E você deixou pra trás em busca de algo melhor, né? Assim, você teve que superar focando que você queria algo melhor, em busca de algo mais concreto, algo recíproco, de alguém que realmente queira se comprometer, alguém que queira algo concreto com você, alguém que queira construir uma vida com você, uma família, seja o que for, né? O que é justo, tá? Também. Eu sinto que você tá procurando algo justo, equilibrado, correspondido, né? Um amor correspondido, tá? Alguns de vocês podem estar entrando em aplicativos de relacionamento recentemente, né? Eu sinto que você passou muito tempo triste de repente, muito tempo não, mas eu sinto que você pode ter ficado muito triste, muito confuso, um sentimento ali de abandono, pode ter mexido muito com a sua autoestima. Alguns de vocês, gente, talvez essa leitura seja porque você ainda tá nesse estágio do 8 de espadas, com medo, tá? De realmente começar ativamente a sair com outras pessoas, buscar novas situações. E talvez seja isso para alguns de vocês. Eu vou colocar mais carta aqui, porque eu sinto que tá bem. Aqui tá contando, né, muito a história. Dando um contexto. Rainha de espadas. 7 de ouros, imperatriz. Eu sinto que esse fim desse relacionamento aí, ou enfim, essa decepção amorosa, ou decepções, pode ser mais de uma, tá? Tornou você. Você saiu de uma rainha de espadas para uma imperatriz. Você está num momento aqui agora de realmente uma pessoa extremamente. Você está fortalecida, você sabe o que quer, você. Eu sinto que você está num momento bom para nutrir um relacionamento sem achar que esse relacionamento é a sua vida inteira, sabe? Você pode ter cometido esse erro no passado, algumas vezes, mas eu sinto que você amadureceu ao ponto de saber o seu valor, o seu espaço, o que você quer, e você sabe agora, ó, o que você busca, o tipo de conexão que você busca. Esses relacionamentos que você teve serviram para você entender o que você não quer, mas também o que você quer de um relacionamento, o que você espera de uma pessoa, do seu companheiro, da sua companheira, tá? Você provavelmente não quer relacionamentos sem profundidade, você não quer relacionamentos só casuais, só sem graça, né? Assim, só superficiais, vamos dizer assim. Você não tá nesse momento, tá? Eu sinto que você quer manifestar realmente um novo amor aqui.
Ó, eu sinto que demorou um tempo, tá, gente, pra vocês conseguirem ficar, se sentirem realmente bem, felizes novamente, vocês terem a clareza do que vocês tinham que aprender, só que aí vocês ficaram aqui, podem ter ficado um tempo, ou podem, alguns de vocês, assim, vocês ainda podem estar nessa energia da Imperatriz, mas ainda com esse certo receio de se jogar, de conhecer pessoas novas, de ir em busca de novas situações, tá? Só que, gente, eu tô sentindo aqui, ó. Você pode estar sentindo intuitivamente que tem alguém especial aqui pra você. Tô com uma sensação diferente aqui. Eu vou separar mais cartas. Ó, tem aqui, ó, o que eu tô falando. Tem realmente algo, né? Eu sinto que essa fase aqui de aprendizado e etc, de cura, tá se encerrando pra você, né? Você já sabe o que quer, você aprendeu a lição e eu sinto que esse ciclo aqui, né, se encerrou. E eu sinto que a lição era muito você aprender o seu valor, o que você quer realmente, o que você não quer de jeito nenhum, e o que você admite, o que você não admite, o que você aceita ou não das pessoas e etc. E agora que você sabe o que quer, eu sinto que a justiça, né, o universo está pronto para dar uma nova oportunidade para você em breve, tá? Eu sinto que essa nova oportunidade chega para você em breve. É, eu sinto que sim. Deixa eu ver aqui. O que pode me falar sobre essa nova oportunidade que chega para vocês aqui que querem um novo amor? O que você pode me falar sobre essa nova oportunidade que chega aqui para vocês que querem um novo amor? Oh, a força, 3 de paus, 6 de paus, 2 de ouros, 5 de paus, 10 de copas. Sinto que você ainda tá com muito medo, né, de se decepcionar, de se iludir, se decepcionar, de se entregar realmente, de se permitir sentir sentimentos intensos de novo, tá? Eu sinto que você ainda tá. Muitos de vocês ainda estão trabalhando nesse sentimento assim de dúvida, sabe? Que você tem de se permitir ou não realmente. Eu sinto que alguns de vocês ainda estão com essa. Nesse passozinho de tartaruga aqui, sabe? Mas tem uma oportunidade aqui que eu vejo, só que eu sinto que essa oportunidade só vai chegar quando você estiver pronto ou pronta para realmente se entregar, se jogar, viver, dar esse salto aqui, tá? Ó, eu sinto que você pode estar aqui nessa beirinha, né, desse abismo, assim, ou seja, para tentar, para experimentar, né, novas relações e tal, outras pessoas, conhecer pessoas novas e etc. Você ainda tá meio que respirando fundo, criando coragem, sabe? E eu sinto que você só vai realmente encontrar, tem uma nova oportunidade para você aí no seu futuro próximo, mas ela só vai chegar quando você tiver certeza de que você tá pronto ou pronta, que você tá curado, curada. Porque eu tô sentindo uma hesitação ainda aqui para a maioria de vocês. Por mais que você esteja dizendo que quer um novo amor, uma nova pessoa, eu sinto que se essa pessoa chegasse hoje, você ia estar assim, será? Será que eu quero? Será que eu tô pronto? Será que eu tô pronta? Mas ó, tem aqui, ó, roda da fortuna, tá vendo? Eu sinto que quando você resolver esses conflitos aí que você tá ainda mental, você pode estar um pouco na dúvida, sabe? Eu sinto isso, entre o medo e o querer, entre a vontade de arriscar e o medo de se machucar, sabe? Eu sinto que tem uma certa hesitação. A sensação que eu tenho é essa. Só que aí quando você conseguir resolver isso aí tem alguém destinado aqui pra você, ó. Tem alguém pra chegar aí pra você. Alguém querendo algo concreto, alguém querendo algo sólido, mas que também vai ter muita paixão, muito desejo, muita vontade de ficar junto, tá? Ó, com o diabo aqui no fundo. Muito desejo, muita paixão, muita vontade. Nossa Senhora, desejo assim
ao cubo, mas também muito sentimento e muita vontade de fazer dar certo, muita paixão aqui, tá? Então eu sinto que aqui tá meio condicionado a, ao seu momento, tá? Você tem que estar pronto. Ou pronta. Você tem que estar assim, você não pode mais. É como se você tivesse que se libertar desses pensamentos negativos, sensações, esses medos que você ainda tem. Assim, para alguns de vocês pode demorar um pouquinho ainda por causa desse momento que você está vivendo. Eu acho que quanto mais recente tiver sido essa decepção aí amorosa, um pouquinho mais pode demorar, mas também depende de cada um, né? Tem gente que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima assim, tem outras pessoas que demoram mais tempo. Então eu sinto que demora, depende muito de você. Enquanto houver um pouquinho de hesitação, eu sinto que essa oportunidade ainda não chega, porque seria uma oportunidade perdida, sabe? Vamos ver aqui então. O que mais que a gente pode saber? Aqui, espiritualidade, a mensagem para vocês, né? Que querem novo amor. Ó, tem uma oportunidade para vocês sim, tá? Tem. Vai chegar aí alguma oportunidade para vocês em algum momento. Só que eu sinto que é como se vocês não estivessem prontos agora, ainda. No momento que vocês estiverem prontos, ela acontece. É por isso que vocês estão no limiar aqui. Só que eu sinto que é meio que depende de vocês, ó. Aqui eu sinto que vocês não estão. É como se, por mais que você pense que quer alguém, você não está pronto, você não está pronto para se entregar 100%. Talvez. Gente, eu sinto isso, sabe? As suas expectativas, elas não estão. É uma energia de você ainda estar um pouco na defensiva, um pouco com medo, né? De se entregar, com medo de viver alguma coisa, sabe? De se machucar. Eu sinto que enquanto você estiver hesitando, essa oportunidade não chega, tá? Mas tem aqui, tem oportunidade para vocês. E eu sinto que essa oportunidade, assim que você se sentir pronto, ela chega. Eu sinto que é uma oportunidade, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que vai saber reconhecer o seu valor. É uma pessoa verdadeira, honesta, uma pessoa que quer algo concreto, que quer algo sólido, alguém guiado ali, levado até você pelos seus guias mentores. E eu sinto que é alguém que você ainda não conhece. Com essa carta aqui, eu sinto que é alguém que ainda você não conhece ainda, tá? Mas é como se você ainda estivesse numa fase de cura ou de crescimento. Tem alguma coisa nesse sentido aqui, tá, gente? Se você não se identifica com isso, essa leitura não é pra você. Mas eu sinto que alguns de vocês ainda tem que deixar algum tipo de passado de para lá atrás, ou ainda tem alguma coisa para aprender com esse passado. Se você já aprendeu, então eu sinto que essa oportunidade está chegando. Se você sente assim, não, eu tô totalmente, não hesito mais, não tenho nenhum medo, eu tô totalmente pronto para me jogar num novo relacionamento, então essa pessoa deve estar aí prestes a chegar para você, tá? Mas se você tem um pouquinho de medo que seja, um pouquinho de dúvida, então ainda vai demorar um pouquinho até que você não tenha mais essa dúvida, tá? Ó, mas tem demais aqui. Uma nova oportunidade, uma nova chance para você, mas você vai ter. É como se você tivesse que realmente fechar esse ciclo desses seus relacionamentos passados, ter a clareza de que você tá bem, sabe? Você tem que chegar nessa energia da imperatriz que eu falei ali, mas uma imperatriz completamente à vontade para se entregar novamente, sabe? Assim, zerada para viver um novo amor. E aí essa pessoa chega, mas é uma pessoa extremamente especial, pelo que eu tô entendendo aqui. Pode ser até assim alguém que tenha ligação de alma com você de alguma forma, já que vai ser trazida aí pela espiritualidade aí, pelos seus guias para você, mas você vai ter que estar pronto, tá? E é isso, gente, que eu vejo aqui para vocês desse grupo número 2. Me digam aí se faz sentido, se você sente que você tá pronto 100%. Se você realmente ainda tem uma hesitaçãozinha e tal, se você ainda não desapegou 100% do passado, me falem aí nos comentários, tá bom? Que eu quero saber. E, já que aqui tem pessoas novas, né, chegando aqui, alguém no seu futuro, vamos ver aqui.
Vou colocar signos, possíveis signos dessa pessoa aqui, né? Do seu futuro aí. Quando você estiver pronto ou pronta, esse novo amor que chega pra você, tá? Vamos ver. Vou tirar 6, tá me vindo 6. Leão, Touro, Aquário, Sagitário. Opa, duas. Capricórnio e Virgem. Aqui. E eu vou tirar do tempo aqui só por tirar, porque eu sinto que para cada um de vocês pode ser diferente, né? Como eu falei, é quando vocês estiverem prontos ou prontas. Mas para quem já se sente pronto, vamos ver aqui. Quanto tempo mais ou menos para essa pessoa chegar aqui para você, tá? Para vocês que se sentem prontos, realmente. E aí vai dar a honestidade de vocês consigo mesmos, né? Vamos lá? Quanto tempo para essa pessoa aqui, esse novo amor chegar para vocês? O que eu posso fazer, gente? Tem algo para acontecer antes. Tem nem como eu enrolar aqui, tá? Mas eu vou tirar outra, para quem tá pronto. Segredo a qualquer momento. É, eles realmente não estão afim de falar, tá? Então eu vou deixar quieto. E no fundo, olha só, gente, pra vocês verem como eu não tô mentindo pra vocês, tá? Melhor focar em outras coisas. Então, infelizmente, não tem como. Eles não querem dizer, né? A qualquer momento, segredo, tem algo para acontecer antes e melhor focar em outras coisas. Então, é isso. Infelizmente, teremos que nos conformar com não saber, tá? Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha nas outras opções. Se você tem alguém para pensar, se você não tem, aguarda uma nova leitura, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!